Bom dia, tudo bem? Bom dia, que seja um ótimo dia hoje, né? Segunda-feira, um dia cheio de oportunidades para nós. Oi, mão de sabão, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Alessandra? Che- Cheiro de boneca, Gilsônia, tudo bom, Gilsônia? Que joia, que joia. A mão de sabão ainda continuo não lembrando, né? Mas eu tenho que anotar na minha folhinha. Nem que eu não leia depois, eu tenho que anotar que daí eu lembro. Que bom que vocês estão aí, né? Glória a Deus por mais um dia, né? Por mais uma oportunidade que a gente tem de fazer tantas coisas, como a palavra diz, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada manhã. Isso é a demonstração do favor dele sobre as nossas vidas. E ele nos dá um monte de escolhas, né? Um monte de opções durante todo o nosso dia. E ele fala com a gente o tempo todo. É isso que a gente tem que ter convicção dentro do nosso coração de que Deus me ama, né? Fale isso diante do espelho. Deus me ama. E ele fala comigo, ele não é alheio a nada do que eu estou passando. Ele não é alheio a nada do que está acontecendo. Anida, Olivar, bom dia, tudo bem? E a gente precisa colocar a nossa vida no altar do Senhor todos os dias colocar diante dele as nossas petições, como a palavra diz, né? Por mais que Deus já sabe todas as coisas, ele já conhece tudo em você, ele já sabe o que você vai falar, o que você vai pensar daqui a alguns minutos. Ele sabe, ele conhece teu coração. Mas é importante a gente tornar conhecido dele, porque quando a gente declara aquela palavra, a gente está tornando verdadeiro aquilo que a gente está falando, né? Para nós mesmos. A gente crê naquilo que a gente fala quando a gente repete isso em voz alta, né? A Solange, o Ronald e a Arlete, bom dia, bom dia. Bom que vocês estão aí, né? A Ivana, tudo bom, Ivana? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, né, agora de manhã, um versículo para a gente guardar hoje do nosso dia, né? Ali em Isaías no 40. O livro de Isaías é um livro riquíssimo, tá aí uma opção para a gente começar a ler, né? É muito lindo. Isaías ele é considerado assim o profeta messiânico, porque ele começou a falar de Jesus, e o livro todo reflete a Jesus. Ali no capítulo 6 ele já fala, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, ele fala, né? É, Deus revelou para ele todos os passos do que ia acontecer através o cumprimento da palavra de Deus, né? Quando Deus falou para Abraão lá atrás, né? Muitos e muitos anos antes de Cristo, né? Que nele, através dele, Deus falou assim para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus estava preparando um povo. Deus pegou o povo de Israel, né? Ensinou a ele, criou aquele povo desde o início, desde Abraão ali, que foi o patriarca de toda aquela nação e ensinou para ele as verdades de Deus, porque Deus viu um coração voltado a ele. Deus viu que Abraão cria no Deus verdadeiro, diferente de toda a família dele que foi criada naquele mundo pagão ali, onde eles acreditavam em tudo quanto é coisa, menos não conheciam o Deus verdadeiro. E Deus falou para Abraão: sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Olha que desafio, né? Deus não deu nenhum mapa para ele, nada, né? Falou assim: olha, sai da tua parentela e vai para onde eu ainda vou te mostrar, né? E ele pegou tudo, ele largou tudo e foi, simplesmente por confiar em Deus, né? E a Bíblia coloca Abraão assim, fala dele como o pai da fé, aquele que fundou a fé, aquele que começou em crer em Deus sobre todas as coisas, acima de todos os anseios dele. Ele pegou a família dele e foi para o deserto, né? Sem saber para onde ele ia se hospedar. E ele tinha terra, ele tinha descendência ali junto com a família dele. Ele tinha onde morar, né? E Deus falou: larga tudo e vai, larga tudo e vai. E ele foi, né? E isso é demonstração de fé. A Bíblia diz assim que a gente anda por fé e não por vista. Nós não podemos andar de acordo com aquilo que nós vemos diante dos nossos olhos,
Porque a gente vê o natural e Deus vê o sobrenatural. A gente vê em partes, Deus vê o todo. Né? Eu sempre, quando eu falo isso, eu me lembro daquele louvor que eu coloquei 2 vezes aqui já no Stories, para vocês assistirem, para vocês verem o quão é lindo a forma como o autor coloca ali nesse louvor, né? A obra de tapeçaria, como a obra de Deus é como uma obra de tapeçaria. Ele vai tecendo, ele conhece, só o autor conhece o risco, só o autor conhece o fim das coisas. Mas ele vai tecendo, ele vai tecendo. Às vezes a gente chega nessa obra e olha e não entende nada. E às vezes a gente olha e olha do avesso, olha do jeito errado, né? Mas quando a gente se aproxima de Deus em oração e coloca diante dele a nossa vida e para ouvi-lo, né? Como já repeti várias vezes, a oração não é um monólogo, é um diálogo onde a gente fala com alguém e esse alguém nos ouve. Creia nisso de todo o teu coração. Ah, Deus não me ouve. Ah, eu preciso pedir para fulano orar por mim. Não, Deus te ouve. O véu do templo já se rasgou. A promessa que Deus fez lá para Abraão, que através dele seriam benditas todas as coisas, todas as nações da terra, ele estava se referindo a esse sacrifício de Jesus, que daria acesso a Deus a todas as pessoas. Quando Jesus expirou naquela cruz, e a palavra diz que houve tremor sobre a terra e o céu se escureceu, né? E rasgou-se o véu do templo de cima a baixo. Imagina uma camada de 10 centímetros de várias cortinas que separavam o santo lugar do santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança, onde simbolizava ali a presença de Deus no meio do povo de Israel. E a palavra diz que quando Jesus morreu naquela cruz, rasgou-se aquela cortina de cima a baixo. Eles acharam estranho aquilo, né? Porque não se rasga um tecido assim de uma para outra, 4, 10 camadas, né? 10 centímetros de camada de tecido não se rasgam por acaso. Eles não entenderam o que significava aquilo tudo. Mas Deus estava dizendo, a partir de agora não tem mais separação. Antes tinha uma cortina separando. Antes só os sacerdotes, uma vez por ano, mediante sacrifícios constantes para expiar o pecado do mundo, podia ter acesso ao santo lugar, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a presença dele. E a partir do sacrifício do Cordeiro de Deus, né, foi o último sacrifício. Acabou a separação. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Nós precisamos crer nisso e saber que Ele nos ouve. E não importa o que você fez, Ele nos ouve pela graça, por Jesus Cristo, pelo que Ele fez naquela cruz. Não é pelo nosso esforço, não é por tanto quão santo nós somos, porque nós não somos perfeitos. É pela perfeição do projeto de Deus naquela cruz. É por isso que nós temos acesso a Deus e não pelas nossas forças, pelas nossas obras, pelo tanto que a gente faz. Às vezes a gente quer fazer por merecer, né? Na nossa vida inteira foi assim, né? Você tinha que se comportar bem o ano inteiro, porque no final do ano tinha um velhinho lá que ia julgar todas as tuas atitudes. E se você não fosse digno, você não ia ganhar presente nenhum, né? Então é assim que a gente foi criado. E se a gente se esforçasse o máximo e tirasse todas as notas boas, a gente podia ganhar uma bicicleta no final do ano, né? A sonhada bicicleta. Às vezes ela não vinha naquele ano, porque você não se esforçou o suficiente. Então você tinha que fazer mais para merecer no ano seguinte, né? E quando a gente começa a viver a vida com Deus, a gente acha que as coisas são assim, que a gente precisa fazer por merecer, né? Que a gente precisa ser perfeito para que Deus nos ame, né? E nós não somos perfeitos, nós estamos em busca da perfeição. A palavra perfeito, ela quer dizer pronto, acabado, perfeito. No latim, ele significa acabado, pronto, finalizado, né? Deus é perfeito. Nós não somos acabados, finalizados. Só
mortos, né? Quando a gente expirar o último suspiro nessa terra, aí sim nós vamos estar perfeito, acabou, concluiu, tá ali, não tem mais que ser transformado, né? Aquilo que é perfeito, ele não precisa mais ser transformado. Acabou, finalizou, né? Deus é perfeito. Nós estamos a caminho dessa perfeição. Dia após dia, a gente está a caminho, a gente está sendo transformado, a gente está sendo aperfeiçoado pelas mãos desse artista, né? Tecendo a nossa obra dia após dia, construindo em nós a graça e o favor dele, para que a presença dele se transcenda através da nossa vida e alcance a vida de outros, para que a gente possa viver em amor. A palavra fala lá nas cartas de João, né? 1 João, 2 João, 3 João, né? Depois do Evangelho ele escreveu mais esses livros e escreveu mais Apocalipse ainda. E ele fala assim, que Deus é amor, e aquele que não vive em amor não conhece a Deus. Deus é amor. Aquele que não ama o próximo como a ti mesmo não conhece a Deus, né? Porque não vive o amor, não foi aperfeiçoado no amor. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, dia após dia, crescer na graça e no conhecimento daquilo que Deus é, para que Ele possa crescer em nós. A cada dia a gente precisa dizer que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós dependemos dEle, que nós precisamos da intervenção dEle na nossa vida, porque Ele nos deu algo muito precioso por amor, que foi o livre-arbítrio. Nós temos a opção, a escolha em Deus. Nós temos escolha de amar Ele, temos escolha de se revoltar contra Ele. Nós temos a escolha de amar Deus, nós temos a escolha de viver os nossos próprios interesses e amar mais as nossas coisas que a Ele, né? Nós temos essa escolha. Só que Ele diz assim, escolhe, pois, viver a vida. Ele fala, né, diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe esse caminho que eu tenho para você, porque eu conheço a obra completa. Eu conheço como que vai ficar essa obra de tapeçaria. Eu conheço o fim das coisas. Eu sou perfeito. Eu já estou concluído. Você ainda está no caminho. Então confia em mim, segura na minha mão. Eu vou te levar até lá. Né? Para que quando a gente inspirar, né, o nosso último respiro aqui nessa terra, a gente seja assim perfeito. A gente seja uma obra acabada, finalizada pelas mãos do autor. Louvado seja Deus por isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu vi que vocês estão comentando ali, eu não consegui olhar tudo, né? A Silvia, né, dizendo assim, para as mães não deixarem de ensinar as verdades de Cristo aos seus filhos. Abraão teve uma mãe que não se corrompeu e influenciou seus filhos, e Deus guardou o coração dele, né? Amém, né? A Bíblia fala, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de grande ele não se separar dele. Tá lá em Provérbios, né? Eu acho que Provérbios 4, alguma coisa assim. E é uma verdade, porque as crianças, elas creem. Ontem eu tive a alegria de ir lá visitar minha irmã, né? Ver meu sobrinho. Ai, coisa muito gostosa, né? Amo, amo, amo as crianças. E eu tenho uma sobrinha de 4 aninhos, né? E aí a minha irmã falou assim, ai, que idade mais gostosa é essa? Ela acredita, eles acreditam em tudo que eles veem, né? Tudo é verdade, né? E ela chega lá, mãe, unicórnio tem asas? Aí ela falou assim, não, filha, unicórnio nem sequer existe. Tá bom, volta lá assistir. Mãe, os unicórnios, eles têm famílias. E ela ama unicórnio. E ela não consegue entender por que eles não existem, se eles estão no desenho, né? Então é muito lindo essa pureza. Tudo que você fala, ele acredita. Às vezes ela tá com uma dorzinha ali. Muitas vezes eu já vi isso. A gente ora por ela, né? A gente ora por ela, ela crê, ela aprendeu, ela cresceu conhecendo que existe um Deus por ela, que ela não tá sozinha e que ela pode recorrer a esse Deus, né? E a minha outra sobrinha, quando era pequenininha, hoje já tá com 13 anos, né? E ela foi orar por uma amiga da mãe dela, que foi na casa dela, né? E ela, Senhor, arruma esse cabelo dela, Senhor, que tá horrível. Eu
lembro disso até hoje. A pureza da criança, tipo, vamos orar pela necessidade que ela tá tendo agora, né? Olha, arruma esse cabelo dela, né? Ah, e Jesus falou isso no evangelho dele, né? Que se a gente não for como uma criança, se a gente não tiver essa pureza de acreditar, né? É, nós não vamos herdar o reino dos céus. Porque para você entrar nos reinos dos céus, você precisa crer. Você precisa crer como uma criança, né? Você precisa ter essa pureza, essa sinceridade de uma criança, né? Glória a Deus por isso. E cabe a nós, sim, como pais, né, a gente ensinar esse caminho, falar para eles, né? Eles acreditam naquilo que você fala. Olha a responsabilidade de criar uma vida dentro de uma direção, né? Eles acreditam. A minha irmã, ela teve um problema sério, assim, na visão, né? Deus agiu em todos os momentos, graças a Deus, hoje está tudo bem, né? E essa minha sobrinha orava por ela. Ai, do céu, cura o olhinho da minha mãe. E daí ela falou, pronto, mãe, pode levantar, já tá tudo bem, né? E é assim, de fato é assim. Você entregou a tua vida na mão do Senhor, colocou diante dele todos os problemas que você está passando, as dificuldades. Pode levantar, pode ir lavar a sua casa, lavar sua roupa cantando, né? Porque tá tudo bem. Nós já deixamos tudo nas mãos dele. Nós precisamos confiar que a partir daquele minuto ele já está agindo em nosso favor. Então descansa, relaxa, vai pescar, né? Vai ficar tranquilo. E Deus está no controle absoluto de todas as coisas. A Solange dizendo ali que a netinha dela tem 4 anos, é uma graça, junto com o irmão de 8 anos, né? Falam que amam a Nova Jerusalém. Olha que lindo, né? Olha, já tem conhecimento alto já. A Nova Jerusalém, né? Deus está preparando. Jesus falou assim, olha, não se turbe o vosso coração. Ele falou lá no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá e eu vou preparar para que onde eu estou, nós já falamos sobre esse para onde eu estou. A Bíblia não errou, não. Jesus não estava falando errado para onde eu estou. Vós estejas também, né? Ele falou para onde eu estou. Ele não falou assim para onde eu estava. Ele estava com Deus. Só que ele estava vivendo na terra, mas ele continuava com Deus. Assim, não era onde eu estava. Não, aonde eu ainda estou em Deus. Eu ainda estou em Deus. Né? Então a gente pode estar em Deus, mesmo vivendo nessa terra. Né? Você não precisa viver longe de Deus só porque você está aqui nesse plano material. Né? Para onde eu estou, esteja você também. Nós estamos em Deus, nós podemos estar em Deus cada minuto da nossa vida aqui nessa terra. E aí as coisas começam a acontecer do jeito diferente. Aí ele se torna senhor da nossa vida, né? Nós temos um senhor, um Cúrios, né, como o grego fala, né? Lembra lá, né, da história? Cúrios César, né? Autoridade máxima sobre Roma, sobre todas aquelas regiões em volta ali, né? Ele mandava em tudo. Todo mundo prestava reverência a ele, né? Todas as terras pertenciam a ele. Todos os seres humanos que viviam naquele reinado pertenciam a ele, né? Ele era o que mandava, as pessoas tinham devoção a ele, né? Porque ele era o Cúrios, o Senhor. Ele era o que mandava, ele era o que ditava as regras e as pessoas seguiam naquela direção, né? Quando a gente fala Jesus é o nosso Senhor, a gente acha que ele está ali só para fazer o que a gente quer, né? Tipo, isso não é ser Senhor, isso é ser servo, né? Jesus não é nosso servo, ele é o nosso Senhor. Ele quer sim realizar todo o desejo do nosso coração. A palavra fala isso lá no Salmo 137. E Deus se alegra em realizar o desejo do nosso coração. Ele se alegra nisso. Ele se alegra nisso. Mas ele quer que você se submeta à autoridade dele, porque ele precisa guiar os nossos passos para que o fim você chegue no lugar certo. Né? Se você está andando num escuro, a ermo, né? Sem enxergar um palmo na frente do teu nariz, você começa a andar para toda a direção e dar a volta e fica ali se batendo. E se você tiver um senhor, um que pegue na sua mão e leve, ó, vai por aqui, vai chegar mais rápido, né? Vai por aqui que o caminho vai ser mais suave, né? Deixa o teu fardo, deixa o teu fardo, pegue o meu, né?
falou assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Substitui, deixa ele ser Deus sobre a tua vida, deixa ele ser teu Senhor de fato, né? Ele tá aí para nos guiar em todos os caminhos que a gente precisar. Glória a Deus, a Salve falou, né? Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Oi, Kátia, bom dia. Então, eu vou ler o versículo ali para a gente memorizar no dia de hoje, para a gente guardar no dia de hoje, né? Deus abre o nosso entendimento cada dia mais para conhecer a palavra dele, né? Ele mesmo orientou o povo lá atrás, né? Antes de Jesus, ele falou assim: o meu povo padece porque falta entendimento. Falta entendimento. A gente precisa crescer nesse entendimento para a gente não padecer. A gente sofre porque acha que é assim, porque acha que não tem jeito, porque acha que merece, né? Às vezes a gente se autopune por conta desses ensinamentos errados que tem dentro da nossa mente. Ah, eu tô passando isso porque eu fiz tal coisa lá atrás. Deus falou assim: os seus pecados eu não me lembro mais. Não importa o que você fez lá atrás, se você já confessou isso diante de Deus, em arrependimento, não importa, esqueça. Se Deus, que é Deus Pai Todo-Poderoso, né, Criador do céu e da terra, e criou você, Ele tem o poder, o domínio sobre todas as coisas, e Ele te perdoou, né? Por que que você não pode se perdoar? Nós somos limitados, nós somos muito inferiores. Não inferiores no sentido de não valer menos, porque Deus nos deu uma autoridade e nos fez reis como Ele reina, né? A palavra fala que Jesus é rei de reis e senhor de senhores. Então, ele nos colocou no mesmo nível que Ele diante de Deus. Isso é maravilhoso. Nós não somos inferiores, mas nós somos menores do que Ele, no sentido de plenitude de Deus na nossa vida. Né? Então a gente precisa crescer a cada dia na graça e no conhecimento dele, para que a nossa mente seja igual à mente de Cristo. Né? Esse é o intento do Senhor. E quando a gente começa a pensar com a mente de Cristo, as dificuldades e os problemas ficam muito menores, porque você sabe o tamanho do teu Deus. Em comparação àquilo que você está passando é mínimo. Né? Então, perdoe a si mesmo. Né? Ame a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Não mais do que a ti mesmo. Nós estamos no mesmo nível do nosso próximo. Então é maravilhoso a gente seguir a direção de Deus e transformar toda a nossa mente a cada dia. Aquilo que a gente pensava lá na infância, que você tinha que fazer por merecer, e se você fez uma coisa errada, você já não vai ganhar aquilo que do ano inteiro, né? Tipo um ano perdido, porque você fez uma travessura, né? E com Deus não é assim. Com Deus você errou, você tropeçou, ele te levanta, você se arrepende diante dele de todo o coração genuíno, né? Porque existe diferença entre arrependimento e remorso. O remorso você se arrepende naquele minuto porque deu errado, mas se tivesse dado certo o teu intento, você ia estar feliz, né? Então isso não é arrependimento. E o arrependimento verdadeiro enxerga que aquilo que você quis fazer, que você fez é errado e que você não vai fazer mais porque você se envergonha diante daquilo. Não quero mais seguir por esse caminho, jamais, nem por essa direção, porque hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus, né? Então esse arrependimento, Deus perdoa e ele diz que joga no mar de esquecimento e dele ele não se lembra mais. Então não fique mais lembrando. É daqui para frente, sim, você é merecedor assim de todas as bênçãos de Deus pelo teu esforço, não, pelo esforço dele, né? Pela graça de Cristo, né? Tudo é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos abençoados, né? A palavra abençoado significa liberado para prosperar. Então nós somos abençoados. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Lúcia, que bom. Glória a Deus por tudo isso, né? Beijo para você também. Então eu vou ler o versículozinho para a gente voltar para a ativa do nosso dia, né? Louva o Senhor, agradeça a Ele por cada minuto passando. Agradeça por tudo, agradeça pelas coisas boas que estão sendo instrumentos para te moldar, para te fazer melhor ainda do que você já é, né? Isaías 48. É isso mesmo? Ah, tá. Deve ser, né? Porque eu tô no livro errado. Tô em Jeremias. Vamos ver Isaías. Isaías 40.
versículo 8. Vi de manhã, agora de manhã ainda esse versículo. Eu falei assim, ai, que lindo, né? Como a gente precisa ter essa. Não é isso ainda. Deixa eu ver se eu peguei a referência certa, porque eu não lembrava onde que estava. Isaías 48. Então tá, vou ler o 48 assim mesmo. Tá aqui, achei. Achei o 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Como é importante você saber disso, como é importante eu saber disso, é importante a gente viver isso, né? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Glória a Deus, tudo aquilo que ele falou não muda, não muda. Tudo aquilo que ele falou a teu respeito não muda. Tudo aquilo que ele tem planejado para a tua vida não muda, não muda. Quem muda somos nós, quando a gente passa a crer naquilo que já existe como verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe seu dia grandemente, que seja uma semana assim extraordinária, né? Deus nos abençoe e nos dê a graça de viver cada minuto em direção certa da proposta, do propósito que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Beijo grande. Até amanhã, né? Às 6h16, se Deus quiser. Estamos por aqui novamente.